Bom dia, Thalita. Estranho. Ok. Deixa eu pegar aqui o PDF. Aqui. A gente parou no teorema do valor médio, né? Na última aula. Teorema do valor médio. Opa. Tatiana. Funções com gradiente nulo. Só uma passadinha aqui por isso, tá? Funções com gradiente nulo. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Acho que só tem essa possibilidade. Tem outra possibilidade? Não, não. É conexo por caminho. Não é conexo por caminho. Essa parte conexo por caminho a gente já abordou, né, na primeira semana de aula. A parte de ser conexo ou não por caminho, né? Então, se eu pegar qualquer ponto daqui, dessa imagem, né, a gente consegue criar um caminho para juntar esses pontos, tá? Então, aula de cálculo 2. Opa. Cálculo 2. E aí tem um exemplo bem tosco aqui que eu não sei, tem a definição formal disso, né? Tem a definição formal disso, mas para mim soa como axioma essa propriedade de conexo por caminho, tá? Ela tem uma, vou colocar aqui como sendo a introdução da aula de hoje. Introdução. A gente já falou de conexo por caminho. Para mim, tu pega um ponto P aqui qualquer, pega aqui um ponto Q aqui qualquer, tu consegue criar um conjunto de segmentos. Consegue criar um conjunto de segmentos que tu sai do P e chega até no Q. Você consegue criar, não importa quantos você use, você consegue criar. Sempre isso é possível. Então assim, eu fiz aqui, mas e se eu tivesse colocado o P um pouquinho para cá e tivesse colocado o Q, né, um pouquinho para cá, isso ainda seria possível? Aí, para mim isso é meio que óbvio. Aí aqui é claro, né? Aqui a gente põe uma divisória, onde essa parte aqui não pertence ao gráfico, e aí do P para o Q, a única forma de você sair daqui para cá é passando por essa divisória. Aí não tem como, então não tem como, esquece, tá? Então não dá para conectar por caminhos, tá? Então ele é aberto, reconexo por caminho, tranquilo, conexo por caminho. Eita, aqui não que eu digo que sua tela está, pô, eu tinha compartilhado no começo da aula, por algum motivo parou. Vou tentar de novo. Achei que estava compartilhando. Pronto. Tá vendo agora, Gabriele? Sim, professor. Eu achei que tinha visto. Não sei se a Thalita, a Juscelia que entraram bem no início estavam vendo. Eu achei que eu tinha visto. Eu tô aqui sim. Não, meu. Você tinha visto a tela. Vocês estavam no começo da aula. Vocês tinham visto a tela. Vocês viram? Chegaram a ver, Juscelia, Thalita? A tela no início da aula? Ó, Juscelia sim. Deve ter saído, tá? Sim, tava aparecendo, mas depois sumiu. Tá ok. Voltando pra cá. Aí, então, tu tens aqui, né, dois pontos, qualquer da superfície, pode ser conexo por caminho, tá? E aí ele fala da questão de que ele começa a falar de aberto e de conexo por caminho. Aberto e conexo por caminho. Pera.
Esse aqui é um aberto e conexo por caminho, tá? Porque a fronteira que está aqui não faz parte do conjunto. A borda, a fronteira. Eu prefiro falar fronteira, porque lá em análise real, tá? Lá em análise real, o nome técnico é fronteira. Fronteira, tá? Que é a mesma ideia de geografia lá do que é a fronteira. Então tem essa região aqui, tem a fronteira. E aí o que acontece? É um conjunto aberto e conexo por caminho. Agora a pergunta que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: toda região aberta é conexa por caminho? Por caminho? Caminho. Caminto. Eita. Caminho. Essa aqui claramente é, né? Então eu tenho aqui, tá? Então eu pego esse ponto P, jogo para cá. Eu consigo criar um conjunto de segmentos, tá? Que era a primeira ideia no início da... como se fossem estradas retas. Consigo juntar aqui. E essas estradas retas passam por cima de toda a região. Não tem nenhuma parte da estrada, digamos assim, que passa por fora da região. Entendeu? Então, por exemplo, eu não poderia ter feito assim. Eu poderia ter pegado aqui, tá? Fazer um caminho aqui, depois volta pra cá, aqui. Então todo ele tinha que ser aqui dentro. Ah, mas por causa dessa partezinha que ficou aqui pra fora, não é um caminho dentro do... Não, não é. Tem que ser 100% dentro, tá? E aí a questão é o seguinte: toda região aberta é conexa por caminho? O que vocês acham? Essa claramente é, mas toda, posso afirmar isso de toda, tá? Sim ou não? E a dica que eu dou pra vocês é: todo país, excluindo-se a fronteira, é uma região aberta. Excluindo-se a fronteira, todo país. Então, todo país seria um conjunto conexo por caminho, supondo que a superfície do país seria os pontos desse conjunto. O que vocês acham? Sim, não? Ih, ninguém acha nada, tá? A resposta para essa pergunta é nope, não, tá? Não, nem toda região. E como exemplo disso, a gente pode pegar, por exemplo, o Pará, tá? Pará. Eu vou tentar desenhar o Pará aqui. Não é bom não, tá? Não é bom não. Vou sacrificar o Pará aqui, tá? Vou sacrificar o Pará. Tem várias formas de mostrar que ele não é conexo. Deixa eu ver se eu pego um mapa mais ou menos, tá? Ixi. Pensa aqui um pouquinho. Acho que tá bom, tá razoável, tá? Tem como copiar essa imagem? Copiar imagem, jogar pra cá. Ixi. Diminuir bastante. E aí eu vou mudar a pergunta para um outro conceito, que é o seguinte: deixa eu pegar aqui. Para entender essa mesma pergunta, eu vou mudar aqui da seguinte maneira: é possível ligar todas e qualquer... Eu não entendo isso aqui, mas eu vou escrever assim, tá? Quaisquer, né, talvez, já que ligar é uma relação de duas cidades, uma relação binária. Quaisquer cidades do Pará
sem passar por cima, sobre, por estradas, sem passar sobre rios, rios e igarapé. Tá? É possível fazer isso com todas as cidades do Pará. Ignora a fronteira. A gente não está falando de fronteira. Pega só a região interna do Pará, só as cidades. Daria para ligar todas as cidades do Pará sem precisar passar por cima de rio, desviando, fazendo toda. Teria como? Pergunta de geografia. Acho que não. Temos um acho que não. O que vocês acham? Daria como? Teria como? Qualquer cidade, mas podia ser bairro, podia ser rua, podia ser a casa de algumas pessoas. Qualquer cidade só para enfatizar, tá? Sim ou não, gente? Deu para entender essa? Tá? Não deu para entender? A Danube respondeu não, a Gabriela respondeu não, tá? Excluindo a fronteira, sim. Não. Danube respondeu sim também, não. Entendi. E aí, Danube, é sim ou não? Acho que eu vou ficar com a última. Não. Não. Beleza. E aí a gente tem o seguinte. Gente, não dá, porque tem o Rio Amazonas aqui, que corta o estado. E a gente podia pegar só o Amazonas como referência, mas não somente, tá? E aí tu tem... Opa! Aí tu tem o seguinte, o Amazonas vem aqui, né? Então se a gente pegar uma cidade aqui de cima, tá? Uma cidade aqui de cima e uma cidade aqui de baixo, não tem como se atravessar sem passar pelo Rio Amazonas. Percebe isso? Por cima do Rio Amazonas? Tranquilo esse exemplo? Deu para entender? Deu para entender? Então aqui é um conjunto aberto, desconsiderando a fronteira, mas não é conectado por conjunto. Então basta pegar dois conjuntos, né, que possuem uma cisão entre eles. Basta uma cisão, tá? Basta uma divisão aqui, um rio que passa pelo meio do caminho, que aí tu não consegue pegar um ponto que está nesse lado daqui, tá? Com um ponto que está desse lado aqui, tá? Deixa eu só dar uma leve... Santarém e Óbidos é um exemplo. Não tem como pegar uma estrada que sai de Santarém e chega até Óbidos diretamente, que não passa por cima de rios, tá? Que não passa por cima de rios. E ainda tem Marajó, né? Não sei se Marajó é considerado cidade. Marajó é uma ilha, né? Faz parte da superfície do Pará, tá? Então ainda tem Marajó aí na brincadeira. Tranquilinho. Deu pra entender essa parte? Deu pra entender essa parte? É a parte inicial que ele coloca lá em cima, né? Da diferença de conectado por... Então pode ser aberto, mas não é conexo por caminho. Pode ser que não seja conexo por caminho, tá? E aí essas cisões, né, como essa aqui, por exemplo, que está excluindo essa linha aqui 1, a gente pode entender essa linha pontilhada aqui no meio como sendo um rio que separa essa região aqui dessa região aqui. Pronto. Aí fica bem tranquilo de você entender. Agora, em funções com gradiente nulo, estamos interessados agora em estudar as funções que têm gradiente nulo no aberto. Se a superfície f de x e y for constante, no aberto A, então o gradiente vai ser 0, 0. Para todos x e y. Entretanto, pode acontecer de uma função ter gradiente nulo em todos os pontos de um aberto, sem ser constante no aberto. Por exemplo, a função... Aí seria um conjunto de planos, né? Não sei se dá de enxergar isso aqui. É como se fosse um degrau de uma escada, aí que outro degrau da outra escada, tá? Mas a questão é a seguinte, né? Se é plano, qual é a taxa de crescimento do x? Qual é a taxa de crescimento do y? Entende? Então aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tem GeoGebra aberto? Tem GeoGebra aberto.
eixo no 5, não sei porque está no 5. Ampliar. Escrever uma parábola agora. F de x igual a x ao quadrado. Pega um ponto que está em cima do eixo x, tá? Tem aderência? Não tem aderência. Pegar a malha então. Vai ter aderência? Vai ter aderência. Tem aqui o ponto 1, 1. Aí tem o vetor. Eu vou colocar aqui e sair correndo. Aí tem a reta tangente, tá? Aí tem a reta tangente do ponto à curva. Aí tem um vetor que vai andar só uma casinha para cá. Pegar um círculo de raio 1. Opa. Não. De novo. Ah, tá. Beleza. Ok. Não foi do jeito que eu imaginei. Devia ser raiz de 2. Não, volta. Desfaz. Vou pegar um ponto acessório B igual a A mais 1, 0. Tá? Pegar um ponto acessório aqui, no caso, fazer uma reta que sai do eixo X perpendicular ao X e passa por B e marcar a interseção dessas duas retas. Tá? E com isso eu consigo criar um vetor da taxa de crescimento. Beleza. Pronto. Aí deixar oculto a reta, deixar oculto o ponto B, deixar oculto a outra reta. Prontinho. Deixar essa reta, esse vetorzinho aqui, tá? Sendo de vermelho. Pronto. Tá bom? Vou colocar aqui a função de roxo. Prontinho. Agora observe o seguinte, tem um vetorzinho aqui, tá? Esse vetor no eixo X varia sempre 1, tá? E é paralela à reta tangente ao gráfico da função. Então, para cada ponto da função, eu vou ter um vetor determinado aqui, tá bom? Vou deixar isso aqui meio que oculto, tá? E aí tem uma perguntinha para vocês. No caso aqui, quando o ponto está no ponto 1, 1, quando o ponto está no ponto 1, tá? Aqui vai ser a taxa de crescimento, né? O tamanho desse vetor aqui, a altura dele pelo menos, vai ser 2. Tá bom? Quando o ponto aqui é 1, 1, né? Supondo que essa função é a função x ao quadrado, então aqui no caso a variação dele no eixo y vai ser 2. Alguém sabe o que vai acontecer quando for no ponto... Qual vai ser a altura dele, né, no eixo y? Tá? A altura desse vetor no ponto... Deixa eu pegar um pontinho aqui qualquer. 7,49. Tá? Já que aqui é 7 ao quadrado. Alguém sabe qual vai ser a altura dele? Aqui no ponto 1, a altura dele é 2, né? A altura dele é 2. E no ponto 7,49, alguém tem alguma ideia de qual seria a altura desse vetor? Você saberia? O que é esse vetor, né? Esse vetor é o vetor que é paralelo à reta tangente. A variação dele no eixo x é 1. A do y depende da reta tangente. Alguém sabe dizer qual seria o valor da altura dele nesse ponto? A Marcela. Seria o dobro? Quanto? Seria o dobro Dobro de quem? de 7,49? Mas aí seria o dobro de 7 ou o dobro de 49 ou o dobro de ambos? De ambos. De ambos? Quando for 7 ou 7,49? Quando aqui o A, o ponto A, ele está na coordenada, né? 1, 1. 1 no x, 1 no y. Aí eu posso subir até chegar lá no 7, que nem está aparecendo aqui. Quando chegar lá no 7, o vetor ele vai aumentando. A pergunta é, qual vai ser a altura, né, em relação ao eixo y, a altura desse vetor? Então é só um número só. Qual vai ser a altura dele? Aí tu coloca, acho que é o dobro. Aí dobro
dobro do que? Seria dobro o ponto 14, no caso 98, ou só o 14, ou só 98, o que seria o dobro? E por que o dobro? Irlen alguma ideia? Tainara alguma ideia? Thalita alguma ideia? Galera do meio. Deu pra entender a pergunta, apesar de não saber nem pra onde vai? Deu pra entender a pergunta? Apesar de a gente não tá entendendo o que tá sendo, como é que a gente vai chegar na resposta. Deu pra entender a pergunta? Tá? A resposta tá certa, tá, Danúbia? Era só o 14. Tá? Era o 14. Então, quando for no ponto 5,25, a altura será 10. Quando for no ponto 4,16, a altura vai ser 8. E assim por diante. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Mas aí a pergunta é por que é o dobro? Sempre vai ser o dobro da ordenada, sempre vai ser o dobro da abscissa. Mas é por que vai ser o dobro? Qual foi teu raciocínio, Danube? Teve algum raciocínio ou foi só investigação que tu olhou lá que era o dobro de 1? Foi extinto. Eu não sei pela função. Seria, né? X ao quadrado? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem a ver com a função. Não é por causa da função, porque é o... tem a ver com a função. A questão é a seguinte. Se a função é f de x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, a sua derivada é 2x. E isso aqui indica a altura desse vetor. Esse 2x aqui é a altura desse vetor. Entendeu? Quer dizer, 2 vezes o x. 2 vezes a abscissa. Dá para entender a ideia? Então, Sim. por exemplo, quando chegar lá, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Bem aqui está o 7, ó. Eu acho que eu não vou conseguir ver. Tem que dar diminuída aqui no... 7 eu não vou conseguir ver, porque na hora que eu aumentar o zoom, aumentar a escala, o 7 some. Mas eu vou colocar aqui, ó, o 8, tá? Olha, quando eu colocar aqui, ó, no 4, tá? A abscissa aqui no caso é 2, né? A altura disso é 4, ó. Quando a abscissa for 3, que não aparece aqui, a abscissa 4 vai estar lá para cima. Pô, mas é muito grande, né? Teria que mudar a escala. Mas assim, sempre vai ser o dobro. Sempre vai ser o dobro, tá? A altura. Teria como criar uma função disso, talvez, mas não vou mexer com isso não. Vou pegar aqui, que já está acabando. Próximo. Aí qual é a questão? Aqui nesse caso não tem taxa de crescimento. Nem do x, nem do y. Então nesse caso aqui o gradiente vai ser nulo, tá? Quando que o gradiente é nulo? Quando a função é um plano ou um conjunto de planos, tá? Não tem taxa de crescimento. Esse é um caso de que é aberto, porque não tem fronteira, tá? E não é conexo por caminho, tá? Teorema seja A aberto conexo por caminho. Temos as condições. Se o gradiente for zero, quer dizer, a taxa de crescimento sempre para x é zero, a taxa de crescimento para y é zero em qualquer ponto x e y, então quer dizer que essa função é constante. E quando eu falo que uma superfície é constante, estou dizendo que essa superfície é um plano paralelo ao plano xy, tá? Paralelo ao plano xy. Conexo por caminho. Ixi, não vou passar na demonstração não. Aí temos o 15.3.
relação de funções com o mesmo gradiente. Relação de funções com o mesmo gradiente. Seja A um aberto e conexo por caminho. Aberto e conexo por caminho. E seja, não tem quebra, né? E seja f e g, duas funções que admitem derivadas parciais em A. Nessas condições, se o gradiente de um é igual ao gradiente de outro, para todos, aqui no caso tem que focar nesse conexo por caminhos, facilita muito, tá? Então não vai ter regiões separadas, não vai ter um rio passando no meio do caminho. E aí no caso não teria uma diferença de altura, né? No caso teria uma diferença de altura. Então teríamos uma coisa que seria o seguinte, né? Como se fossem funções contínuas, tá? Tem uma leve diferença, mas é como se fosse. Temos o gradiente de f igual ao gradiente de g. Isso quer dizer, a taxa de crescimento de f é igual à taxa de crescimento de g, tanto em relação a x quanto em relação a y, tá? Então, se tirar uma constante k, tal que uma é igual a outra mais essa constante, tá bom? Isso aqui tem a ver com derivada, né? Quer dizer, a derivada em relação a x de uma é igual a derivada parcial em relação a x da outra. A derivada parcial em relação a y de uma é igual a derivada parcial em relação a y de outra. O que pode ser diferente aqui? A altura. Vai ser a altura, tá? Lembra um pouquinho de cálculo 1 nessa parte, né? Que vai gerar a ideia de integral, que a integral sempre vai ter uma constante aqui somada. Exemplo 1. Determine todas as funções f de... isso aqui é molezinho. Só que aqui ele já está dando, né? Temos até duas soluções, tá? Aqui ele já está dando as duas... Ué? Ctrl Z, Ctrl V. Pronto. De novo. Aqui já está dando duas derivadas parciais, né? Aí, se por acaso essa criança aqui, né? Essa criança aqui, eu quero saber todas as funções que tem essas duas derivadas parciais. Se eu derivei parcialmente em relação a x, a pergunta basicamente é essa, né? Vocês sabem calcular a integral parcial, né? Seria parcialmente, considerar o y uma constante. Então seria integral de 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4, em relação a x. Quem que daria isso aqui? Né? Em relação a x, ficaria quem? A gente teria aqui 3x ao cubo sobre 3 vezes y ao quadrado mais 4x a primeira sobre 1. Né? Aqui x ao quadrado, então vou dividir por 3 e somar 1 aqui. Aqui não tem x, então você entende que é x elevado a zero. E aí vai somar 1 no expoente e colocar a resposta aqui embaixo, para ficar mais bonitinho. X ao cubo, tá? Y ao quadrado mais 4x a primeira. Pronto. Tá bom? Essa é a derivada parcial em relação a x, né? Agora, olha, o ideal é que essa criança aqui, tá? O ideal é que essa criança aqui dê a mesma resposta. Então, se eu pegar aqui integral de 2x ao cubo y mais y ao quadrado dx, tá? dy. Aí a gente vai ter o seguinte aqui. A gente vai ter essa criança aqui. Se eu for integrar em relação a y, aqui o expoente é 1, né? Então vai ficar 2x ao cubo y, deixa eu ver, ao quadrado sobre 2, mais y ao cubo sobre 3. Tá? Observa, aqui ainda dá para melhorar, cancelar esse 2 com esse. Vai ficar x ao cubo y ao quadrado, mais y ao cubo sobre 3. E aí, a gente tem aqui, no caso,
uma parcela que deu igual. E essa parcela aqui não aparece aqui embaixo. Essa outra parcela aqui não aparece aqui em cima, né? E aí, como é que faz? Aqui nesse caso, a ideia é a seguinte. Ora, na hora que eu for derivar uma função que tem y ao cubo sobre 3 e for derivar isso aqui em relação a x, essa parcela soma. Na hora que eu pegar 4x e derivar em relação a y, essa parcela some. É considerada constante. Então, todas as funções, né, todas as famílias de funções, elas vão ter uma parcela. Vamos colocar como sendo g de x, y. Elas vão ter uma parcela x ao cubo, y ao quadrado, mais 4x, mais y ao cubo sobre 3, mais k. Tá? Aí só dá uma conferida de novo se você integrou tudo certo, para dar uma confirmada. Em geral, quando você deriva parcialmente, a gente sabe só as parcelas que tinham, com certeza, né, o x e y vai se repetir. Agora, se tiver só o x, só o y, é complicado, porque acontece esses dois casos aqui, tá? E coloca um casinho que pode ser uma constante. Quando derivar uma constante qualquer, tanto em relação a x quanto a y, vão sumir, tá? Então chegaria nisso aqui. Deixa eu ver se ele chega. Beleza. Eu não usaria a letra F não, tá? Usaria uma outra letra, não acho de bom tom. Já que aqui ele usou F, né? Daí tem essa opção G, F. Pode ser. Pode definir, tá? Vou botar aqui função. Definir todas as funções. Coloca aqui. Deixa F. Prontinho. Deu pra entender isso? Sim, não. Danube entendeu. Beleza. Teorema 2. Sejam P de x e y e Q de x e y duas funções definidas e de classe C1. O que é classe C1? Alguém lembra? Classe C1? O que é uma função classe C1? Alguém lembra? Igor, lembra o que é classe C1? Igor, lembra o que é classe C1? Tem uma ideia do que seja? Tá? Gabriel não lembra. Uma função classe C1 é uma função que eu derivo e a resposta derivada é contínua. A derivada é contínua. Tá? Aí, uma função classe C2 é quando eu derivo ela duas vezes e a resposta ela é uma função contínua. Então esse C aí tem a ver mais com o fato de ser contínua do que o fato de ser classe, tá? Que em algumas línguas não é classe com C. Tá, beleza. Mas o que o teorema fala? Uma condição necessária para que exista uma função tal que é que a derivada parcial de Q em relação a x. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio, tá? A gente viu na aula anterior que... Deixa eu ver. A gente viu na aula anterior não sei se tem aqui. Acho que eu não salvei. Tá? Vou cortar. Tá? Não, foi bem... não coloquei não. Mas é um teorema acerca da... É um teorema acerca da questão de derivadas parciais.
Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É bom que o Guidoriz deixa dentro de um quadradinho. Eita. É um teorema que fazia um link entre a questão da continuidade e a questão de derivadas parciais. Tá? Então, tá aqui, né? Qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte: eu tenho uma função aberta. Se ela for classe C2 em A, então eu derivo duas vezes, uma em relação a x e uma em relação a y, ou uma em relação a y, uma em relação a x, parcialmente. A resposta vai ser a mesma. Então, a ordem das derivações não vai interferir. Mas isso só acontece se ela for classe C2. Tá bom? Então, se eu tenho essa hipótese aqui, eu tenho essa consequência. Tá? Vou colocar aqui. Ctrl B. 15.1. Teorema do valor médio. Prontinho. Deixa eu jogar aqui. Depois esse aqui. Funções com gradiente nulos. 15.2. Funções com gradiente nulo. E aqui o terceiro. Relação entre funções de mesmo gradiente. Relação entre funções de mesmo gradiente. Tá? E aí a gente vai ter o seguinte aqui. Então, o que acontece que é o seguinte, né? São funções de classe C1 aberto. Uma condição necessária para que exista uma função tarará, tal que ocorra isso aqui, é que isso aqui ocorre. Isso aqui só pode ocorrer se elas forem classe C1. Tá? Então, essa é uma função contínua, tá? A função. E é interessante isso porque é o seguinte: quando eu afirmo que essa função, tanto a P quanto a Q, são classe C1, e aí eu digo que elas já foi alguém derivado, algum F derivado, eu estou afirmando, não sei se dá de perceber isso, vou colocar aqui, tá? Tá? Aí eu estou afirmando, né, o fato de que P é C1, classe C1, tá? Eu estou indiretamente afirmando que F é C2. Por quê? Porque eu derivei o F para poder chegar no P. Então, se eu digo o seguinte, ó, por que o P é classe C1? Quer dizer, se eu derivar ele, a derivada dele é contínua. Mas o que é isso daqui? Isso aqui é justamente, né, a derivada parcial em relação a y. Quem é o P? O P é a derivada parcial de f em relação a x. Quando eu derivo parcialmente o P em relação a y, eu estou calculando, né, a derivada de segunda ordem, tá? Eu já derivei antes em relação a x para chegar no P. Se eu pegar o P e derivar em relação a y, é isso aqui. Dá para entender isso? Tá? E de modo análogo você chega na conclusão que essa criança aqui é justamente isso aqui com a ordem trocada. Tá? Basicamente isso. Eu só não sei pronunciar adequadamente esse nome que ainda não está na minha maleta de ferramentas. Schwarz. Uma paraense tem aqui. Tem um site bacaninha que às vezes, né, é o que é o forro,
às vezes tem nomes de pessoas ou de termos técnicos que tu não acha às vezes na internet. Não, W. Para ver se aparece. Ó, ixi, às vezes, eu falei às vezes. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Então sei porque eu tenho escrito errado. SCH. Tá? Tá aqui. Beleza. Alemão. Pô, alemão. Schwarz, Mas eu vou continuar chamando de Schwarz. Tá? schwarz, Tem um tipo um V no meio do caminho. schwarz, Vou continuar pronunciando errado. Não consigo fazer isso aí não. Tá? Mas tá aí o site para quem quiser depois, que é o Fovo. O pessoal colabora fazendo pronúncias e tal. Tá? Então, bem interessante. Vou continuar pronunciando errado. Deixa eu pegar aqui. Belezinha essa parte. Tá? Deixa eu ver se é uma garantia forte ou só uma condicional. Uma condição necessária, não é suficiente. Para mim isso não fornece muita informação. Como o teorema original é só uma implicação, aqui é só uma implicação, tá? Aí é para testar uns casos que são bem toscos, né? Eu derivei alguém em relação a x, derivei alguém em relação a y, tá? Deixa eu pegar aqui o primeiro exemplo. Vamos pular exemplos. Tá? Esse é o primeiro exemplo depois do teorema. Tá? Vou pegar aqui. Tem muito espaço. Nossa. Tá? Dá uma leve diminuída. Considere o sistema. Aí temos isso daqui, tá? Aí a questão é essa, né? E se eu derivar essa mesma função, só que agora eu vou derivar ela em relação a y, tá? Derivando isso aqui em relação a y, eu obtenho x. Aí se eu for derivar essa de baixo aqui, ó, em relação a x, fazer a derivada parcial disso aqui em relação a x, tá? Aí eu vou ter zero. Era para dar a mesma resposta aqui. Como não deu a mesma resposta, então é certeza que não tem f para que isso aqui seja possível. Dá para entender isso? Tá? Eu preciso que aqui tenha dado a mesma resposta. Se não der a mesma resposta, não existe essa função f. Não aberta, não conectada por segmentos, não conexo por caminhos. Tá? Determine, caso existam, todas as funções. Isso aqui eu acho que tem que ficar com uma imagem, por isso que o expoente está no lugar certo. Isso aqui já daria um pouquinho mais de trabalho, né? Quem é que eu derivo que chega nesse formato aqui? Vocês têm alguma ideia de fazer isso sem usar nada? Só a memória de vocês? Tem alguma ideia? Se eu derivar isso... Pior que não está nem ao quadrado o índice. Deve ser que... Schwarzenegger. Fala bem rápido. Não, eu fui ver. Eu sempre gosto de ver, né?
vídeos do país do caboclo, né? Então assim, um matemático francês, um matemático italiano, então eu vou lá, vou ver lá na França se tem um vídeo mostrando a biografia do cara e ver qual é a pronúncia do nome dele, tá? Porque é o tipo de coisa que não vale nada, né? A gente precisa ter todo esse pudor, né, talvez, esse cuidado excessivo de falar errado o nome do caboclo, mas a questão toda coloca o seguinte: todo professor diz que não leva isso em consideração, mas tu sabe que na hora que o cara fala errado o nome, que você sabe qual é o certo e é da sua área, esse, lá no subconsciente isso é descontado alguns pontinhos. Então às vezes tu faz uma apresentação, é bom saber mais ou menos como é que é a pronúncia do indivíduo, tá? Fora que o pessoal cria lendas sobre pronúncias erradas e aí tu vai ver, não tinha nada a ver com aquilo que tu ouviu, tá? Então é sempre bom pesquisar, tá? É 5 minutinhos no máximo, tá? Mas esse aqui eu vou continuar falando errado. Deixa eu ver. Pensar quem seria o cara que resultou nessa fração. Mas a primeira coisa que eu faria é aplicar o teorema de cima para ver se bate a resposta, tá? Se bate a resposta antes de fazer a integral, né? E testar. Então, se eu for derivar isso aqui, garante se derivar isso aqui em relação a x, no caso, esse aqui já foi derivado, né? Esse aqui já foi derivado. Tá? Esse aqui já foi derivado em relação a x. Se eu for derivar isso em relação a y, tá? Então, quanto seria? Alguém sabe essa? Alguém tem uma ideia de como ficaria a derivada parcial de f, dessa primeira aqui no caso? Ela já foi derivada em relação a x, agora vou derivar em relação a y. Alguém tem alguma ideia de como seria isso aqui? De quanto seria? Derivada disso, né? Se fosse 1 sobre y ao quadrado, qual seria a derivada disso? Né? A derivada disso aqui daria, aí no caso, isso aqui, o y, né? 1 sobre y elevado ao quadrado é a mesma coisa que isso aqui. Aí o menos 2 passa para frente e no lugar dele fica ele mesmo menos 1. Sempre. Aí, então, isso ficaria menos 2y menos 3, que é a mesma coisa que menos 2 sobre, ele volta lá para baixo. Prontinho. Se fosse assim, né? Agora tem um cara aqui junto, né? Somando, se influenciaria alguma coisa. A gente poderia colocar talvez o teorema da divisão, né? Então seria a derivada do primeiro vezes o segundo. Talvez o teorema da divisão fosse mais a forma mais prudente de resolver essa questão. A derivada do segundo. Tudo isso sobre o segundo elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar derivada do primeiro, só que eu estou derivando em relação a y. Então esse caboclo aqui, esse carinha aqui, é zero. Então essa parcela aqui nem vai entrar na conta não, tá? Vamos ficar só com essa outra aqui. Então vai ficar menos a derivada disso aqui em relação a y, 2y, menos 2xy. X ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu for derivar isso aqui em relação a x, eu vou chegar na mesma resposta, porque essa criança aqui vai sumir na brincadeira, tá? E aqui em cima não importa muito, é só ter uma permuta de x e y. Beleza, né? Só esqueci do quadrado aqui. Então sim, existe. Agora a bronca é saber qual. Vocês teriam como calcular? Eu sei que tem a resposta aqui embaixo. Mas vocês conseguem calcular isso aqui? Quem foi que gerou essa função quando derivei em relação a x? Em outros termos, tá? Em outros termos, vocês conseguem calcular a integral
de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dx, onde aqui o y é uma constante, ou se considera uma constante. Vocês conseguem calcular isso? Sim, não? O Jonatas consegue? O Josiel consegue? A galera aqui de cima? Vocês conseguem? Vocês sabem como? Josiel falou que não. Obrigado pela sinceridade. O Jonatas sabe, pô, ele vai pegar agora, vai compartilhar a tela dele. Jonatas, tem alguma ideia? Jonatas está entre nós. Jonatas. Isso é até uma parte. Tá? Então assim, para fazer essa conta, né, para tentar buscar o caminho de volta, eu tenho que fazer a integral dessa criança aqui em relação a x, para tentar fazer o caminho oposto da derivação parcial, e fazer a integral desse carinha em relação a y. Se bem que isso aqui está mais tranquilo, essa parte aqui, e vai ser basicamente a mesma coisa. Então pensar aqui, né, o que poderia resultar nessa criança aqui de baixo. Tem uma parte de cálculo 1, né, pega aqui. Não, tem uma parte só cálculo 1. Olha ver se eu acho. Aqui será? Isso aqui é Guidorize? Bora ver se eu deleto já. Não, esquece. Não é Guidorize, não vou deletar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Quando vocês estiverem com raiva de vocês, dá uma olhada no Pisco 9, um matemático russo. O cálculo 1 dele até que é razoável. O cálculo 2 já vem equações diferenciais, que o Guidorize só aborda no cálculo 4. Fica assim, caraca. Ué, não tô achando aqui. Mas tá aqui em algum lugar. Aqui, cálculo 2, cálculo integral, fundamentos de cálculo. O buscador quebrou. Guidorize. Ó. Documentos. Ups. O buscador não tá mais funcionando. Tinha isso no cálculo 1, uma estratégia para resolver isso aqui, que é quando vem com fração. Tu pode decompor isso em frações, tá? Mas não vou abordar isso não, deixa quieto. Ele vai dar a resposta direta? Não, ele calculou primeiras derivadas. Não, não fez, tá? Caraca, log neperiano, ó, legal. Tá, eu não faria muito por aí, eu faria mudança de variável, que provavelmente chegaria na mesma resolução. Log neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Legal, legal. A derivada daria 1 sobre ele. A derivada de dentro passaria 2x. É para cancelar o 2, só dividir por 2. Essa daqui, tá? Essa daqui não faria por aí. Usaria mudança de variável. Talvez. Aí ia apanhar pra chegar lá. Ia chegar, mas ia demorar um tempão. Tá? Belezinho. Determine todas as funções. Essas aqui pelo menos estão mais tranquilas, exceto essa. E chega nisso daqui. Tá? No caso específico aqui, esse capítulo é interessante porque ele mostra que o gradiente nem de longe é explosivo, né? Tem infinitas funções que têm o mesmo gradiente, tá? Basta que seja um deslocamento da superfície. Então, se eu pegar, por exemplo, né? Tá? Se eu pegar vou ver aqui um exemplo.
colocar aqui f de x, y igual a x ao cubo. Não, x ao cubo. Deixa eu tentar dar uma limitada aqui. Cosseno de x mais seno de ABS. Não sei se ele vai conseguir calcular. Bora ver. Estou exigindo muito do bichinho. De y. Ele calculou. Tá? Então ficaria esse gráfico aqui, tá? Com algumas ondulações. E aí a gente vai ter o seguinte aqui. Tá, beleza, eu tenho isso aqui, mas eu poderia ter uma janela auxiliar, tá? E aí nessa janela auxiliar criar um cara qualquer, tá? Eu vou chamar de A. E aqui mudar essa função e colocar mais A. Tá bom? E aí o que acontece? Todas essas funções são só um deslocamento da função original subindo ou descendo o gráfico. E todas essas funções vão ter o mesmo gradiente. Então eu mexer isso aqui não muda o gradiente. Eu subir a superfície ou descer a superfície não vai mexer no gradiente, não vai alterar o gradiente. Quantas funções tem esse aspecto? Infinitas, tá? Porque o A pode admitir infinitos valores, tá? Essa altura aqui, passar por onde ele vai passar, pode ter infinitos valores, então nesse caso são infinitas funções que tem esse aspecto, tá bom? Belezinha. Polinômio de Taylor, não sei se vocês já viram. Taylor. Plantar a semente do cálculo 4 aqui. Tá? Polinômio de Taylor. Vou ver se eu jogo no GeoGebra e depois apanho. Seja f uma função de classe C2 aberto, no aberto A contido na R2. Seja x0 y0 um ponto desse aberto. HK diferente de 0, 0. Taxa que o segmento de extremidades, né, esteja contido em A. Consideremos a função g dada por... Então, uma função que percorre esse segmento, né? Tá? Então, deixa eu ver. Mas é dentro do aberto ainda. Tá? É dentro do aberto ainda. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho um ponto aqui, né? Vou ter que clicar antes. Já cliquei. Um ponto aqui, tá? Um ponto aqui. Aí o que acontece? Vai ter um segmento juntando esses dois pontos, tá? Aqui na base. Quando ele coloca que o HK é diferente de 0, 0, é uma outra maneira de dizer que esses dois pontos são pontos diferentes, tá bom? Basicamente isso, tá? São dois pontos distintos, tá? Engraçado que aqui, né, é um negócio que é bem pertinho, lá tá longe pra caramba, tá? Beleza. Essa função desempenhará o papel de ligação dessa extremidade. Então, o T é alguém que está nesse conjunto aqui. A função desse T, né? Então, o que seria aqui no caso? Deixa eu pensar. Primeira coisa, criar um textinho, tá? Onde eu vou colocar aqui uma fórmula x underline 0, y underline 0, belezinha. Vou criar um outro textinho que seria a cópia desse daqui, com alguns leves ajustes. Aí aqui eu vou colocar mais h, mais horizontal, mais vertical, tá? Cantinho. Vou vincular a posição desse daqui. Deixa eu ver. Não, básico. Todos. Texto 1. Tá? Texto 1. Posição. Vou deixar vinculado ao ponto A.
enquanto que o texto copiado vou deixar vinculado ao ponto B, tá bom? Pronto. Deixar os dois textinhos negrito. Acho que grande dá, né? Já, com jeitinho dá. Tá? E aí a gente vai ter o seguinte, então seria basicamente essa ideia, né? Colocar aqui. E aí com isso a gente vai ter, né? Com isso a gente vai ter o seguinte. Vai ter um vetor, tá? Vai ter um vetor, uma distância, né? Mas eu vou ter um vetor aqui. Não sei se eu coloco como vetor. Vou ter um carinho aqui nesse segmento, tá? Aí eu vou criar um segmento auxiliar, que vai ser a distância do A até esse ponto novo, um ponto em cima. Então vamos ter dois segmentos, né? A gente vai ter um segmento preto e um segmento vermelho, tá? E aí o que acontece? A razão entre o vermelho e o preto sempre vai ser menor que 1. Dá para entender isso? Então se eu pegar o vermelho dividido pelo preto, tá? Eu vou obter um valor, tá? Então aqui, mais um textinho, colocar T igual, T igual quanto? A. Senhorzinho. Ok, tá? Grande, negrito, tá? E com fundo branco. Pronto. Tá bom? Então o que acontece? Quanto mais perto eu tiver do B, mais perto o T vai estar de 1. E com isso aqui, ó, para cada um desses pontinhos que eu vou ter aqui, tá? Eu vou ter um valor de T. Então, cada valor de T determina um ponto, cada ponto determina um valor de T. Essa é uma relação biunívoca, tá? Belezinha? Aí, tá, pela fórmula de Taylor, que ele não explicou ainda, com o resto de Lagrange, tá? Para as funções de uma variável, temos que o g de 1 é igual a g de 0, tá? Pegar a derivada de g de 0, 1 menos 0, mais derivada segunda de g de t, com uma barra em cima, não sei se vai ter alguma diferença, tá? 1 menos 0. Passa o cara para lá. Deixa eu só pegar uma ideia aqui. Ixi, o cara já tá avançou já muito. Legal. Tá? O x barra, y barra, que provavelmente vai gerar o t barra. Deixa eu só ver aqui se eu acho uma generalização. Tá? Aí voltamos para aquela forma que a gente já viu. Tá ok, mas acho que eu vou ter que dar uma pausazinha aqui. Porque eu acho que ele deu um pulo muito grande nessa parte que estava aqui para cá. A G fornece valores de f, que assume nos pontos do segmento de extremidade, né, que a gente já viu. Esta função desempenhará o papel de ligação na extensão da fórmula de Taylor, que a gente não viu ainda, para funções de duas variáveis reais, pela fórmula de Taylor, que a gente não viu ainda. O resto de Lagrange, que não foi abordado no material ainda. Para as funções de uma variável, temos. Aí ele joga a fórmula como se fosse algo trivial, né? Ele joga a fórmula como se fosse algo trivial. Tá? E não é. Aí calcularemos agora G de T, G duas linhas. Tá? Essa parte que eu acho que eu vou ter que deixar para a próxima aula. Tem que dar eu acho que deu um passo muito grande daqui para cá. Na verdade, daqui para cá. Ele não explica a forma de Taylor, não explica o resto de Lagrange. Ele fala como se tivesse, na minha lembrança, não aborda nos capítulos anteriores. Tá? Deixa a forma de Taylor para a próxima aula. Já vou logo para onde que eu quero, que é máximos e mínimos. Tá? Que é o capítulo 16.
Cadê? Top 16 é legal. Pronto. Capítulo 16. Máximos e mínimos. Chama isso. Tá. Aí de novo. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Isso já é um pouquinho difícil já de cara. Pontos. Qual a necessidade de estudar isso, né? Máximo e pontos de mínimo. O pessoal da matemática, eles estudam isso sem motivo muito, tá? Só por prazer mesmo. O pessoal não tem muita, assim, preocupação, principalmente na escola politécnica francesa, século XVIII, século XIX, que foi quando isso, digamos assim, se formalizou. Não tinha muito essa questão de ter a aplicação, de procurar essa questão de aplicação. Então, o pessoal procurava máximo e mínimo só procurar. Até mesmo na Grécia Antiga, que tinha uma noção de procurar máximos e mínimos, né? Não tinha assim uma obrigação com a parte aplicada. Agora, bom, se a gente entender que quase tudo, né, pode ser colocado de forma exata, dentre as coisas que podem ser colocadas de coisas exatas, né, digamos assim, vou deixar isso aqui para depois, deixar o reloginho. Sexta-feira eu volto com uma coisa mais pegar de outro material, tá? E aí a gente vai abordar máximos e mínimos. Então assim, né? A gente está pensando na questão de aplicações. Então isso aqui, né, aplicações disso é pensar o seguinte: eu tenho uma função que é calcular a temperatura. É interessante eu saber a temperatura máxima, é até interessante saber a temperatura mínima, né? Eu tenho uma fórmula que me dá o lucro. Obviamente é interessante saber lucro máximo, é interessante saber lucro mínimo. É interessante saber, tá? Se você quer uma empatia por quem está ali na temperatura ou no lucro, né, tem uma situação que é de ter interesse em saber o valor máximo e mínimo, tá? É conveniente estudar essa parte para mais de uma variável. Seja f uma função de valores reais e seja x0 um ponto do aberto, dizemos que x0 é o ponto máximo de f se de f em a se para todos x0. Definição formal, né? Se ele é máximo, qualquer outro ponto que tiver lá vai ser menor ou igual a ele, tá? Algo semelhante a gente poderia colocar no ponto mínimo, tá? Agora a questão é a seguinte, né? Ele coloca máximo em A, tá? Ele coloca máximo em A. Aí bem aqui embaixo ele vai falar ponto de máximo global ou absoluto de F. Então aqui nesse caso vai ter o máximo total, o máximo, não importa qual seja o conjunto do domínio da função, tá? Então se a gente for pegar uma função, pensar aqui numa função, né? Isso aqui tá ok, vale até a pena apagar isso aqui, tá? E eu pensar numa função, diminuir essa das janelinhas aqui, dar o mínimo possível, tá? E eu penso numa função do tipo f de x e y igual a seno de x mais cosseno de y. Então, o que acontece? Bem aqui, tá?
bem aqui, eu vou ter nessa região aqui, ó, tá? Eu posso até jogar isso aqui, dar uma leve diminuída. Beleza, tá? Não era bem o que eu queria, mas vamos lá. Interessante essa função. Essa região bem aqui, ó, ela tem um máximo local. Essa outra região bem aqui, ó, tem um ponto por aqui mais ou menos, ela vai ter um máximo local, tá? Claro que pelo que eu construí lá, todos esses máximos eles são iguais, mas poderia ser que não fossem, tá? Local. Então assim, poderia ser que essa altura aqui máxima não fosse igual a essa altura máxima daqui. Poderia ser próxima, mas não necessariamente igual. Então assim, o máximo local não necessariamente é o máximo da função, tá bom? Deu para entender a diferença de máximo global e máximo local? Deu para entender essa diferença? Tá? Belezinha. Aí que se fala de máximo local. Deixamos a carga do leitor definir ponto de mínimo de f, filho da mãe. De modo análogo. Tá? De modo análogo. Os pontos máximos e mínimos de uma função denominam-se extremantes de f. 0,0 é o ponteiro de mínimo global dessa função. Tá? E f00 igual a 0 é o valor mínimo. Pois essa daqui dá para entender? Que o ponto 00 é o valor que fornece a altura mínima. Porque qualquer outro valor de x, qualquer outro valor de y vai ser maior que 0. Na hora que eu colocar essa fórmula. Tranquilinho isso aqui para vocês. X ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é o nome dessa figura, né? Isso aqui é um paraboloide, tá? Um paraboloide, não importa qual seja o ângulo lateral que eu observe, é uma parábola, tá? Assim, pensar, né, na superfície. Uma curva de nível paralela ou ao eixo x ou ao eixo y vai gerar a perpendicular ou ao eixo x ou ao eixo y, vai gerar uma parábola, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, aqui nesse caso, tá? Vou colocar aqui, quer dizer, o ponto 00, que é essa parte aqui de baixo, né, ela admite um valor de mínimo, então, só que por outro lado não tem um valor de máximo, tá? Essa parte de cima não é infinita para cima, não teria como determinar o valor de máximo. Então às vezes tem uma função que só tem máximo, às vezes tem uma função que só tem mínimo, tá? E às vezes não tem nem máximo nem mínimo. Exemplos 2, f de xy, 2x menos y, e seja A o conjunto determinado pelas condições x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, e x mais 3 menor ou igual a 3, x mais y menor ou igual a 3, e y maior que x. Estude f com relação a máximo e mínimo em A. Vontade de usar. Tem um negócio que o 2 aumenta, o y diminui. Deixa eu só ver aqui rapidinho.
determina as condições x maior ou igual a zero. X mais y maior ou igual a x. Muitas condições. Deixa eu ver se eu consigo encasquetar isso aqui só numa. Tá, os dois são positivos ou zero. Aí eu tenho que o x mais y é menor ou igual a 3. Quer dizer, eu estou limitando de certa forma o y. O x está variando entre y e 0. Né? Se eu pegar isso aqui, eu concluo essa parte aqui. Se eu pegar essa parte aqui que está quebrada, eu concluo essa parte aqui. Ó. X maior ou igual a 0, y maior ou igual a x. Está nesse intervalo aqui. Tá? Agora o y, eu sei isso aqui. Esse aqui é y maior que x. Então isso aqui é maior ou igual a 2x. De onde? Onde eu tirei isso? Se o y é maior que x, maior ou igual a x, na hora que eu somar y do x dos dois lados, vai ter x mais x é menor ou igual a y mais x. Né? Deixa eu x mais y somando à esquerda. Tá? E aí, com isso, eu tenho que 2x menor que x mais y. Então, eu teria aqui uma variação do... Podia até deslocar, né, o y. Vou pensar aqui um pouquinho. Colocar o y entre 3 menos x e x, talvez. Teria esse pensamento aqui. Como a função está nesse aspecto aqui, né, provavelmente o livro ele vai colocar como sendo um plano e delimitar a fronteira do plano, tá? O plano 2xy, tá bom? 2x menos y. Esse plano aqui tu tem que sempre colocar os valores, né? Se você entender assim, z igual a 2x menos y, joga todo mundo para o primeiro membro, né? Então a gente teria 2x menos y menos z igual a 0. E a questão sempre vai ser, né, tentar colocar pontos. Então, se o x for 1 e o y for 1, quanto vai ser o z? Aí você acha 3 pontos e com esses 3 pontos você consegue determinar o plano. Pronto. Teria uma visualização disso. Quando a gente tem de mão o GeoGebra em si, a gente pode usar isso como ferramenta. Teria 2x menos y. Vai gerar um plano, tá? E aí com isso você teria uma seção aqui do que aconteceria nesse plano. É um plano que passa pela origem, né? Um plano que passa pela origem, bem curioso, tá? Como não tem constante, ele vai ter que passar pela origem, tá? Como não tem constante lá, são planos que passam pela origem. E aí observa, nesse caso específico aqui, uma outra sacada seria você analisar geometricamente isso que eu estou tentando fazer algebricamente e colocar essas limitações, tá? Vou colocar x maior que 0. Deixa eu ver aqui se ele aceita. Mas aí eu teria que pegar aqui, ó, função. Tem o comando função aqui. Aí só que aqui eu acho que não dá pra fazer essa graça não, tá? De colocar uma delimitação, tá? Não teria como fazer isso, tá? Mas esse y aqui, quando eu coloco ele nesses dois intervalos de regra aqui, você poderia pensar nisso como sendo duas funções, tá? Seria uma saída. Então eu escrevo x mais y menor ou igual a 3. Então y é menor ou igual a 3 menos x. Então essa aqui você guarda. Essa vai ser a primeira função que você vai observar. Aí tem essa aqui que é y maior que x, maior ou igual a x. Guarda, isso aqui vai te fornecer a segunda região barra função que você vai analisar. Aí você desenha o gráfico, os dois gráficos, né?
você desenha os dois gráficos. De 3 menos x, que é um gráfico decrescente, tá? É um gráfico decrescente. De y igual a x, um gráfico crescente. Então, o y é maior ou igual a x. É maior ou igual a x, quer dizer, essa região aqui. O y é menor ou igual a 3 menos x. Menor ou igual a 3 menos x, essa outra região aqui. A região de interseção dessas duas vai ser justamente esse quadrante aqui. Tá? Essa região aqui é a região em questão. Tá? Seria uma outra maneira de ver isso. Isso aqui no plano R2, né? Isso aqui no plano R2. Tá? Aí jogando isso lá pro Z já teríamos uma outra complicaçãozinha. Tá? Pronto. Ah, lembrando, né? Ainda tem a delimitação de que tanto um quanto o outro é positivo. Então a gente ficaria só com esse triângulo aqui. Tá? Z cresce. Aqui faria um teste para ver qual valor Z cresce, né? Tentar ver se eu acho esse valor. No caso seria 3,5, o valor máximo, tá? Já estou tentando ver se consigo achar, sem ser geometricamente, algebricamente achar esses 3,5, mas eu vou deixar quieto isso, senão a gente vai perder muito tempo. Seja f definido a tal ponto. Pensar, será que tem um aplicativo que dá isso, que calcularia isso? Será que teria outra estratégia para fazer isso? Esse tipo de função não vou abordar muito com vocês não, tá? Função quebrada, fragmentada, não vou mexer muito com vocês não. 16.2 condições necessárias para que um ponto interior a um domínio de f seja um extremante local. Quer dizer, ou ele é máximo local, ou ele é mínimo local. Vocês conseguem imaginar qual seria a necessidade, qual seria as condições necessárias para que ele seja um extremamente local? Seja x e y um ponto interior de D, e suponhamos isso daqui, tá? Existe nessas condições, uma condição necessária para que esse ponto seja extremamente local é que f, a derivada parcial de x seja zero, a derivada parcial de y seja zero. Tranquilo. Tá? Agora a questão é a seguinte, um extremamente local, né? Máximo ou mínimo. Para você tentar enxergar isso, seria bacana você pensar numa superfície, que não seja essa, tá? Uma superfície, olha aqui, vou colocar aqui, pensar aqui um pouquinho, seno de x, bora ver o que acontece se eu multiplicar os dois, vezes cosseno de y. Tá? Legalzinho, tá? Agora, deixa eu ver se eu consigo pegar um ponto XY qualquer. Não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo criar um carinha aqui. Seria um ponto A, tá? B, tá? E aqui eu vou tentar ver se consigo botar A, B, e eu já não lembro mais qual era a fórmula. Seno de x, cosseno de y. Seno de A, cosseno de B. Bora ver se é certo. Aí eu tenho aqui nesse caso, como eu peguei pela regra, esse é um ponto da superfície, que eu vou deixar aqui em vermelho, tá? Então tem um ponto vermelho em cima da superfície. E aí, esses dois controladores que eu tenho aqui, eles vão movimentar na direção do eixo vermelho, tá? Ou na direção do eixo verde, tá? Então nós vamos mudar isso. Aí temos ainda, né? Temos ainda
aqui nesse caso eu vou ter que pensar, né? Não sei se eu tenho uma derivada parcial aqui. Tem derivada parcial? Derivada da função f em relação a x, tá? E derivada de f em relação a y. Eu não preciso ver elas, eu preciso só da ideia, tá? E aí ainda tenho que pensar num vetor, né, que seja de crescimento para cima, aqui no caso do eixo x e no caso do eixo y. Mas qual é a questão? Aqui, claramente, esse ponto que está aqui não é um ponto, né, extremante, né? Ele não está no topo, então está mais ou menos ali. Mas qual é a questão? A questão é que é a seguinte: para que ele esteja no topo, ele tem que subir ainda um pouquinho. Espera aí, se ele vai subir numa região relativamente próxima, tá? Se ele vai subir numa região relativamente próxima, ou em relação a x, ou em relação a y, quer dizer que a derivada parcial dele não é zero. Consegue entender isso? Dá para entender isso? Sim, não. Vamos voltar lá para o iníciozinho da aula de hoje. Lembra daquele vetor que eu coloquei, que era a taxa de crescimento? O que acontece? Eu tenho uma função aqui, tá? Tem uma função aqui. Então aqui eu pego aqui a ideia. Tem aqui vou fazer um gráfico aqui qualquer. E aí eu vou ter uma função aqui qualquer, tá? Vou colocar em azul. Aí o que acontece? Nesse caso específico, em cada uma delas eu vou ter uma reta tangente. Como é? Deixa eu ver se consigo. Imagine que isso aqui é uma estrada azul. Você está vindo de carro, tá bom? E aí você tem aqui no caso, né, um carro. Você está aqui, opa, fazer um carro retangular, tá bom? Aqui tem um carro. Tem triângulo? Não tem triângulo. O que eu tenho aqui? Setinha. Vou fazer uma setinha. Tem amarelo? Amarelo, tá? Vou fazer uma setinha amarela aqui. Não sei se vai ficar visível. Não sei se vai doer a vista, tá? E aí o que acontece? Aonde o carro vai andar tem essa setinha aqui, tá? Essa setinha seria para onde está apontando a luz do carro, tá? Para onde está apontando a luz do carro. E aí o que acontece? Então nesse caso aqui específico, tá? Quando o carro vem andando aqui, em toda situação essa setinha vai mudar de direção, tá? Então se eu colocar bem aqui, por exemplo, o correto seria que ela tivesse mais ou menos assim. Dá para entender a ideia? Então quando eu estou subindo com o carro, a setinha está apontando para cima. A luz do carro está apontando para cima. Quando eu estiver bem aqui, essa parte, a luz do carro está apontando para baixo. Dá para entender isso? Desse exemplo tosco? Aí qual é a ideia? Sim. Quando é que eu estou no topo da montanha, digamos assim, tá? Quando é que eu estaria no topo da montanha? Eu chego no topo justamente no momento em que a lâmpada do carro estaria apontando na horizontal. Dá para entender isso? Pelo menos um topo local. E aí o que acontece? Quer dizer, a taxa de variação, a altura em relação a y, aqui é zero. Entendeu? A altura em relação a y dessa luz amarela seria zero. Tá? Tem um áudio aberto? Não? Tô mexadinho. Tá? E aí qual é a questão? Só que quando a gente está trabalhando com superfície, então a gente tem que tomar cuidado com a variação no eixo x e no eixo y. Tá? Então a gente teria aí no caso duas variações. Então se eu tenho que subir
para chegar no topo, provavelmente a derivada parcial em relação a x ou em relação a y, ou muito provavelmente ambas, não são zero aqui nesse ponto. E ainda tem mais. O plano tangente desse ponto nessa superfície aqui não é um plano horizontal, né? Imagina isso. Qual é o plano tangente dessa criança aqui? Não é um plano horizontal, tá? Dá para entender isso? Doze, 16. Cadê? Passou rápido hoje. Mas deu para dar uma introduzidinha essa peca nesse conteúdo que é talvez um dos mais importantes que tem na parte de cálculo 2. Cálculo 2. Alunos, frequência. Hoje é 24? 24. Alexander está entre nós? Alexander? Ou Alexandre? Alexander, acho que é Alexander. Não sei. Não? Alice eu vi. Áurea eu não vi. Áurea tá aí? Áurea? Não. Bianca tá aí? Bianca não vi também. Não vi entre aspas, né? Porque minha tela só pega 9 pessoas. Não tem como pegar todo mundo. Tá? Aí temos Bianca não, né? Carlos também não. Carlos. Deixa eu ver. Áurea, Bianca, Carlos. Danúbio com certeza está. A Daiane Fernanda está entre nós? Daiane Fernanda? Tô sim, professor. Tô Elielton. aqui. Elielton está entre nós? Elielton. Elielton não veio hoje? Caraca. Elielton. O Eric tá aí? Eric dos Santos. Gabriela está. Ian Marcos está? Ian Marcos? Ian Marcos está? Igor está? Igor. Opa, quem tá falando? Professor, eu tô aqui. O Igor tá aí? Ian? Beleza. Tá? O Igor está, então. Professor? Oi. Pode falar. É a Irene. Ele não cheguei É a ainda. Irene. Eu tô assistindo. Eu tô assistindo. Oi? Não chamei ainda, mas já vou colocar presença. Tá com o áudio meio ruim. Professor, para me falar, é a Irene que tá falando. Eu tô assistindo sua aula pelo celular da Stephanie. Nós estamos estudando, estamos assistindo a aula juntos porque a gente tá aqui no meu restaurante universitário e meu celular descarregou, Tá. tá? Tá assistindo com Só pra quem que eu não avisar. ouvi o áudio? Com quem? Oi? Você disse que tá assistindo com alguém? Ou Tô não? assistindo a aula com a Stephanie, Ah, com a Stephanie. Tá ok. tá? Tá ok. Então lembrar de botar a presença na Stephanie. Juscelia presente. Jonathan presente. Caroline não vi hoje. Coisa que não privilegiou. Caroline. Não. Eu acho que vi, mas não tenho certeza. Caroline. Caroline tá aí? Caroline? A caneta não tá prestando. Caroline tá aí? Não. Caraca, a Caroline não veio hoje, não falta. Caroline. Deve estar doente. Laine Patrícia está. Laiana Aparecida. Não sei. Laiana Aparecida. Eu tô, professor. Tá. Marcela tá. Naomi está. Marcela, eu acho que está. Tá. Naomi está. Stephanie está. Tainara está. Thalita está. Tatiana está. Tá. Então todo o restante está. Gravar. Belezinha. Tá? Encerrar a gravação.